Se prepara aí, vazou tudo, grandes vazamentos, grandes revelações de Vingadores Doomsday. Uma suposta imagem do Tobey Maguire, do Gambit e de vários outros personagens acabou vazando. Será que essas imagens são reais? E a gente vai debater exatamente isso agora e um grande vazamento da trama. Quais são os planos do Doutor Destino com o Franklin Richards e como o Doutor Destino vai criar o mundo de batalha, justamente com grandes ajudas absurdas, e eu vou contar absolutamente tudo sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira. Bora seguir falando de Vingadores Doomsday, esse filme que promete demais, que tivemos a primeira parte das gravações encerradas nessa sexta-feira, com direito à festa no sábado, com imagens vazadas que revelavam o traje de vários outros personagens ali, de todos os personagens basicamente de Vingadores Doomsday, os que já foram anunciados, né? E também uma imagem do Robert Downey Jr. utilizando o cérebro e com direito à dancinha do Doutor Destino lá naquela festa, enfim. Isso tudo eu já falei em vídeos anteriores. Porém, surgiram duas imagens que são supostas imagens das gravações de Vingadores Doomsday. E eu já tinha falado sobre a primeira bem rapidamente no vídeo anterior, naquele vídeo que eu lancei ontem. Dá uma olhada lá, eu vou deixar aqui na descrição depois, tá? Porque assim, eu olhei, bati o olho naquilo ali e vi comentários das pessoas e vi inteligência artificial falando ali, revelando que aquilo era IA, que aquilo era falso. Porém, My Time to Shine Hello veio e trouxe uma outra imagem. E isso me obriga a vir aqui e trazer mais informações sobre essas duas imagens e a gente poder analisar realmente se isso é real ou se não é. Primeira imagem, aquela que eu já tinha falado antes, vazou logo depois, surgiu aquele vazamento dos trajes lá, né, que a gente já falou, começou a surgir essa imagem aqui, ó. Aí nós temos aqui o Ciclope, James Marsden. Se a gente for olhar o rosto do James Marsden, ele não tem esse rosto, é diferente, tá? O próprio nariz e tal, ele tá mais velho. E a gente vê ali, ó, ele com o rosto todo sério. E uma coisa que a gente tem que analisar sempre quando a gente vai querer saber se realmente as fotos são reais ou se não são reais, é olhar os olhos da pessoa, as expressões. Olha só a expressão toda séria ali dele, ó. Uma expressão como se estivesse tirando uma foto para gravar realmente, sabe? Não tem vida a expressão nos olhos dele ali, ó. A mesma coisa com o Doutor Destino, tá? Com o nariz partido ao meio ali, ó. A cicatriz parte ao meio o nariz do Doutor Destino. Olha só que louco. Que coisa. E ele tá ali no set das gravações com aquele olhar sério, olhando pro horizonte durante as gravações. Durante períodos ali, supostos períodos em que ele tá nas gravações, mas ele não está gravando. Período de bastidores, tá? E ele tá com aquele rosto enigmático. Olha o nariz ali, ó, dividido ao meio. É o famoso nariz de bundinha. Olha só que coisa sensacional. Aí nós temos aqui a Shuri, tá? A Shuri até passa, tá? Tá parecido. Agora, o Magneto, olha só o traje do Magneto. O corpo do Magneto. Se fosse o Michael Fassbender aqui, ó, com esse corpo, bota a cabeça do Michael Fassbender aqui, que é o Magneto mais jovem, aí eu poderia dizer que sim, pode ser realmente o rosto, pode ser realmente o Magneto. Porém, Ian McKellen, o Magneto que vai aparecer, ele tem quase 90 anos. Ele é um senhor de quase 90 anos. E não vai ter esse corpo aqui, tá? Ele tá mais magrinho, é uma questão de idade. Isso faz parte, tá? Faz parte da vida, sabe? Então, não é uma coisa assim que, o cara tá malhando e vai ficar bombadão e não sei o que. Não, sabe? A gente tem que entender isso. O cara tem quase 90 anos, né? Então ele vai utilizar um traje que deve ser aquele vermelho que mostrou só um pedacinho do traje naquele vazamento daquela bolsa, que é mais vermelho do que isso, que não tem esses detalhes em roxo, tá? Então isso claramente é fan-made. Claramente isso aqui
é coisa criada por fã, por inteligência artificial. Não é esse o uniforme do Magneto. Muito provavelmente o Magneto vai utilizar uma capa muito longa e um capacete, tá? Pelo simples fato de ser um senhor de idade. E aqui, ó, se a gente for pegar a definição das fotos, é horrível. É muito ruim a definição das fotos. Então, fake total, é IA, tá? Agora nós vamos pegar as outras imagens, as imagens que vieram do My Time Shine Hello, que veio e jogou essa aí perguntando se era real ou se era fake. Eu acho que ela sabe, né? Numa boa. Depois de tanto tempo, não vai saber. Deixa eu só pegar aqui a imagem. Primeiro nós temos a Namora aqui, né? E até então tá bem parecido, até passa, sabe? Fazendo a maquiagem, fazendo uma cara séria e tal. Aqui nós temos o Gambit. E aí que tá, o Gambit com a cabeça raspada. A gente sabe que o Gambit não vai ter a cabeça raspada, tá? Vai ter o cabelo tradicional do Gambit, aquele cara cabeludo. Vai utilizar o uniforme clássico dos X-Men. Sim, o uniforme clássico do Gambit. Então não vai ter um Gambit de cabeça raspada, tá? Isso aí já tira total, né? E agora as imagens do Tobey Maguire. Mano, essa imagem de corpo inteiro aqui é total montagem. Montagem mal feita, tá? Aqui, ó, essa imagem aqui dele olhando pro nada pode muito bem ser algo de No Way Home modificado, tá? Sem contar que ele tá olhando pro nada. Ele tá ali, muito provavelmente, se arrumando, fazendo a maquiagem, sentado. E olha só o olhar dele. É um olhar paralisado. Não existe um ser humano que fique assim. Principalmente tirando uma foto, mesmo que ele esteja parado ali. Ele vai estar mais relaxado, mais numa boa. Essa imagem aqui, com definição horrorosa também, é mega fake também, tá? Fake total, simplesmente é isso. Agora, nós temos um grande vazamento com relação à trama de Vingadores Doomsday. Quem trouxe isso novamente foi o Majestic. E aí é que eu tenho que deixar bem claro para vocês. É um perfil que surgiu há pouco tempo, assim como o James Mack. Os dois estão brigando no X para ver quem tem mais verdade sobre os vazamentos. O James Mack, ele acertou muita coisa, tá? Com relação ao Thor, inclusive, o uniforme dele, como ele vai ser caracterizado. Ele tá há mais tempo aí. Agora, esse perfil, ele surgiu recentemente. Só que eu não vou chegar e dizer, nossa, isso é tudo falso e etc. Tem coisas ali que batem exatamente com outros vazamentos, que fazem total sentido, agora tem coisas que não fazem sentido algum. Então eu trouxe isso agora e a gente vai atualizar, porque realmente algumas coisas fazem sentido, só que são realmente um pouco malucas. Agora, se a Marvel tiver coragem de utilizar isso, vai ser realmente muito insano, tá? Assim como teve aquele vazamento que eu trouxe aqui em primeira mão, de que a barca seria transformada naquela balsa multiversal e que poderia transportar algumas pessoas para o reino quântico. O James Mack foi lá, falou que não era, que era mentira, etc. E ficou essa coisa, tá? Porém, veio Alex Perez e revelou algo sobre a barca que bate diretamente com esse vazamento do Majestic. E isso dá uma credibilidade um pouco maior para ele. Se isso vai acontecer, se o que eu tô falando aqui vai rolar na trama, eu não faço ideia. E a ideia é a gente trazer aqui e debater se faz sentido ou não, porque até então é um rumor. Tá aqui, ó. A pergunta é, como ver a balsa e os personagens dentro dela? Se encaixando no MCU daqui pra frente, há alguma chance que a balsa e a balsa de Hickman, a balsa lá de 2015 dos quadrinhos, seja de Guerras Secretas, né, podem ser fundidas? Tem chance, basicamente assim, tem chance daquele vazamento que eu trouxe ser real? É basicamente isso. E ele respondeu assim: visitaremos a balsa em Doomsday. Quanto à outra balsa, há uma equivalente planejada, não uma versão 2.1 da história em quadrinhos. Ele revela que tem a balsa sim, que a balsa aparece em Vingadores Doomsday, mas isso aqui, ó, sobre a outra balsa equivalente, isso eu não entendi muito bem, tá? Mas o Alex Perez acaba revelando que tem essa balsa sim, né, que a barca, aquela lá, vai estar sim lá. Mas a gente não tem total certeza se aquela barca vai se tornar a balsa ou teremos uma outra
balsa? Isso a gente ainda não sabe, isso a gente ainda vai ter que esperar mais vazamentos para ver realmente se a barca vai se tornar a balsa multiversal ou não. Vamos ver, porque de qualquer forma vai ser basicamente isso. Algumas pessoas vão ficar presas no reino quântico dentro dessa balsa multiversal. Se é a barca ou se não é, tanto faz. E esse vídeo vai ficar longo, porque agora que a gente vai falar realmente sobre esse vazamento de trama que o Majestic trouxe. Lembrando que é um rumor, não sei se tá correto ou não, tá? Mas aí revela assim, ó. Franklin é um menino prodígio. Prodígio é pouco, né? Com poderes de alterar a realidade à escala cósmica. Isso a gente sabe. Ele pode criar universos inteiros. Para aquele que permanece da TVA, alguém assim pode causar um rasgo maior que Kang, porque pode criar, destruir ou reescrever universos completos. Por isso, o marcam como uma anomalia perigosa. Então, se tiver correto esse vazamento, o aquele que permanece planejou absolutamente tudo sobre o Franklin, sobre a chegada do Galactus, e a gente vai falar sobre isso agora e explicar um pouquinho mais, tá? Ao invés de apagar o Franklin Richards, ou aquele universo inteiro, a TVA supostamente tomou uma medida mais extrema: redirecionar Galactus para o universo do Quarteto Fantástico. Foi o que aconteceu em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Mandar o Galactus para lá porque ele gostaria de capturar o Franklin Richards. Galactus, como um devorador de mundo, seria a ferramenta perfeita para consumir a energia cósmica de Franklin antes que ela atingisse seu potencial máximo. Se esse vazamento estiver correto, olha só isso. Tudo feito pelo aquele que permanece para que o Galactus chegue lá e tire o potencial do Franklin Richards, tirando ele do caminho. Ah, mas agora é o Loki, não é mais o aquele que permanece. Pois é, antes o aquele que permanece, ele estava no final dos tempos. Então tudo aquilo que aconteceu, ele viu, ele sabe, tá? Independente se ele não está mais lá ou não. Tá? A TVA não controla diretamente, mas pode manipular as linhas do tempo para que Galactus sempre chegue ao lugar e à hora em que Franklin está mais vulnerável. Nesse sentido, Galactus não aparece só porque sim, mas porque alguém o está guiando para fora do tabuleiro. Ou seja, poderia ser o aquele que permanece que tenha guiado o Galactus até a Terra do Quarteto Fantástico para conseguir realmente sugar os poderes do Franklin Richards, tá? E aqui nós temos a revelação sobre o Doutor Destino, os planos do Doutor Destino com Franklin Richards, tá? Na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, nos mostram o Doutor Destino junto a Franklin. Doutor Destino sabe que Franklin corre perigo e vai proteger Franklin, podendo usá-lo contra a TVA e contra os Vingadores. Franklin poderia ser a chave para que Doom governe em Secret Wars, no mundo de batalha, porque ele tem todos esses poderes realmente. Então o Doom perto do Franklin, isso a gente sabe que ele vai chegar perto do Franklin com essa intenção. Doom sequestraria Franklin Richards e o leva para outro universo. Eles procuram seres com poderes cósmicos. Isso conectaria a outros personagens com poderes cósmicos, como o Bob, né, o Sentinela, o Homem Molecular, que não deve aparecer, a Wanda, Loki e por aí vai. Esses seres cósmicos, como o Loki, que seria nesse sentido como o Beyonder, o Sentinela, que seria o papel do Homem Molecular, tá? É isso que ele explica ali. O Homem Molecular não tem Vingadores Doomsday, mas o Sentinela pode ser adaptado para fazer a função do Homem Molecular. Wanda manipulada cria um Rex, como vimos em WandaVision. Cada um deles funciona como uma espécie de gema viva, necessária para que Doom crie o mundo de batalhas. Sentinela seria a fonte de poder do mundo de batalhas. Representaria o Homem Molecular e as chaves para guerras secretas. O Doutor Destino vai manter o Sentinela preso, tá? Para poder manter a vida em cada domínio no mundo de batalhas. Aqui tá um pouquinho estranho porque tá em espanhol, tá? Eu não sou um cara tão fluente assim.
Os poderes de Wanda serão usados para controlar as mentes dos personagens que habitam o mundo bélico. Ou seja, se isso estiver correto, a Wanda manipulada no início do filme, ou pelo menos em Doomsday, vai fazer com que as mentes das pessoas sejam apagadas e que eles tenham outras memórias. Talvez isso seja o poder da Wanda, tá? Todos acreditarão que o Doutor Destino é seu Deus e seu Criador, com exceção de uma esperança, aqueles que sobreviveram ao ataque, tá? Os que estão na balsa, independente se é aquele bote lá, se o bote é essa balsa que estava ali de prisão ou se é uma outra nave. Algumas pessoas vão ficar presas fora desse feitiço no reino quântico, tá? Esses são os mais jovens, né? O Wiccan, América Chaves e etc. Então, basicamente, é isso. Vídeo longo pra caramba. Eu não falei sobre o hype Vingadores. Então, se você tá no hype pra Vingadores Doomsday e quer criar cada vez mais uma comunidade muito grande de Vingadores Doomsday, já coloca aqui nos comentários hype Vingadores. Bora hypar e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Vingadores em primeira mão é aqui no canal mais rápido da galáxia. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Até mais. Ufa, esse eu cansei.